Saudamos a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida e que hoje Ele venha te dar o bálsamo que você precisa, a mensagem espiritual que vai fazer a diferença na tua vida e que vai te motivar para você continuar vivendo neste mundo, mas não andando segundo o mundo, e sim sendo a luz, sendo aquele que faz a diferença, aquele que é um cristão de verdade. Convido você para abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 3. Nosso tema de estudo está ali. É interessante porque nas últimas oportunidades, Deus vem nos levando ao estudo deste livro de uma forma mais sistemática. Estudamos os capítulos 7, 8, 6, 5, 4 e agora o 3. Mas você que está assistindo e gostaria de entender o livro na sequência correta, você pode assistir o vídeo do 3 e depois seguir para os próximos. Nada impede, tá bom? Vamos abrir em Romanos, capítulo 3, versículo número 1. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Romanos 3, versículo 3. Agora vamos para o 4. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois que, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Vamos estudar a fim de entender. Ele começa perguntando qual é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Então vamos avaliar. O judeu, segundo Paulo coloca, ele recebeu as palavras de Deus. Quem foram os escritores da Bíblia? Já pararam para pensar? Quem escreveu a Bíblia? Judeu. Né? O primeiro que escreveu foi quem? Moisés, certo? E a partir dali foram escrevendo sempre pessoas do povo de Israel, até João, que foi o que escreveu as últimas cartas e o Apocalipse, correto? Então a Bíblia foi escrita por judeus. Então está correto quando Paulo diz, as palavras de Deus lhes foram confiadas. Não no sentido de que Deus escolheu o judeu como um povo queridinho. Ele é o único povo para o qual Deus olha no planeta Terra, derrama todas as bênçãos sobre eles e o resto são todos excluídos. Como o judeu, em média, acostumou a pensar durante um bom tempo. Errado. O sentido é, Deus deu a palavra inspirada usando pessoas que eram daquele povo. Mas a palavra foi dada a todos. Até porque o Evangelho, segundo Apocalipse 14, versículos 6 e 7, deve ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, o Senhor diz, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A palavra foi destinada a todo ser humano, mas ela foi entregue por meio de israelitas, correto?
Então, vamos colocar os pingos nos devidos is. Então, hoje, o Senhor não quer, e seria errado, nós entendemos que, temos que buscar os judeus, porque eles são algo mais do que os outros. Errado. Certo? Deus fala que é dele, é filho dele, adotado, o crente. Quem é crente? Qualquer um pode ser crente. Crente em Jesus. Então, qual é a vantagem do judeu? Bom, a vantagem foi que, se ele recebeu a palavra de Deus em primeiro lugar, ele recebeu a luz primeiro. Se ele fizesse bom uso desta luz, ele estaria na frente. Correto? Faz sentido. A gente pode fazer um comparativo com a tecnologia. O país que tem mais tecnologia está mais avançado do que os demais. Certo? Isso se ele fizer uso da tecnologia. Agora, se ele não fizer o uso, e aí ele não vai obter esta vantagem. Então eles tiveram uma vantagem, saíram na frente neste sentido. Ocorre que, como a história diz, a grande maioria dos judeus não aceitou a mensagem do Senhor. Não recebeu a Jesus como Messias, como Filho de Deus, como seu Salvador pessoal. E aí, o apóstolo Paulo tem que comentar isso aí. Versículo 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, está falando que houveram judeus incrédulos. Como? O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, ele disse o seguinte para os judeus. João 4, não. 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras testificavam de Jesus, mas os judeus acreditaram em Jesus? Não. Por consequência, não acreditaram na Escritura. Então, está correto o que Paulo disse. Versículo 3 de Romanos 3. Se alguns foram incrédulos, não acreditaram na palavra, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Nós encontramos, principalmente no Velho Testamento, uma série de profecias falando de coisas boas prometidas ao povo de Israel. E elas são mal interpretadas até o dia de hoje. Até hoje tem pessoas olhando lá para onde é Jerusalém, onde está o Domo da Rocha, e falando, olha, lá é a Meca da Santidade, né? Lá é onde tudo vai acontecer no tempo do fim. Irmãos, isso é fruto de não entender quem Deus considera Israel. E em Romanos 2, versículos 28 e 29, a Bíblia deixa isto claro, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente. Verso 29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito. Resumindo, quem recebeu o Espírito de Deus, quem creu em Jesus e foi renovado, teve o seu coração mudado, este é considerado por Deus judeu. E este é aquele que vai receber as promessas dadas lá no Antigo Testamento para Israel. Correto? E aí nós podemos voltar para cá. Versículo 3. A fidelidade de Deus vai ser aniquilada, quer dizer, então Deus não cumpre as promessas, já que os judeus não receberam as promessas. Lá estava dizendo, que os judeus estariam por cima, uma série de coisas iam acontecer de boas, e hoje nós vemos que isto não aconteceu. E aí? Existem aqueles que até hoje estão batendo dois pés juntos, dizendo que aquilo vai acontecer lá em Jerusalém, na nossa época, e existem aqueles que estão entendendo que as promessas já estão se cumprindo, mas elas estão se cumprindo na vida dos crentes. Entende? Deus continua sendo fiel, só não foi fiel para quem não acreditou. Quer dizer, não que Deus não tenha sido fiel, Deus não pôde cumprir para aquele que não acreditou. Versículo 4. De maneira nenhuma, Deus não foi infiel. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado.
E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? O sentido aqui é o seguinte, sabe que quando, às vezes você dá a retribuição, a paga para o criminoso, também usa-se esse termo, você justiçou a pessoa. Já ouviram falar isso? Justiçaram ele, né? Por exemplo, o matador morreu, então justiçaram ele, certo? Este é o sentido aqui. Se a nossa injustiça, nós transgredimos a lei de Deus, desobedecemos, se ela der motivo para Deus nos justiçar, para Deus entregar a nós a retribuição, para nós sofrermos, então, proporcionalmente aquilo que nós fizemos, o que nós vamos dizer? Será que Deus é injusto? Deus é injusto trazendo a sua ira sobre nós? Paulo diz, eu falo como homem. Por que ele diz que ele fala como homem? Porque o homem é tentado a pensar sempre assim, né? A perspectiva do ser humano é, eu estou correto. Então, partindo desta premissa de que eu estou certo, deixa eu avaliar o resto. Se o que Deus pensa ou diz estiver diferente do que eu penso, então Deus está errado. Certo? Este é o entender do ser humano. Né? O ser humano avalia as coisas assim. Inclusive, isso a gente percebe em várias instâncias, né? Por exemplo, esse governador não presta, faz tudo errado. Por quê? Não, porque tirou agora os benefícios da nossa classe. Qual que é o ponto de vista dele? O ponto de vista é, eu sou certo, eu tenho que ser beneficiado. Se alguém tirou o meu benefício, este alguém está errado. Independente da razão que o levou a fazer isso, se aquele meu benefício anteriormente foi conseguido de uma forma lícita ou justa, tal, isso aí não interessa. O que importa é o meu ponto de vista. Por isso que Paulo fala aqui, falo como homem, né? A ideia é, como homem, será que eu vou poder julgar Deus e falar assim, não, ele é injusto e eu sou justo? Versículo 6, de maneira nenhuma. Ora, se fosse possível o homem sentenciar a Deus, então como é que Deus ia julgar o mundo? Deus ia ficar sempre no banco dos réus e nunca na cadeira de juiz? Ia ser um problema, certo? E é uma coisa que nós temos que trabalhar contra isso, irmãos. Claro, mediante a oração e a pregação da palavra, né? Não de outra forma. Mas hoje em dia cada vez mais permeia, ou seja, está sim ganhando força na mente do povo o pensamento de que cada um tem razão. Né? E aqueles que estão na frente do povo, como políticos, líderes, etc. e tal, cada vez têm mais medo da reação do povo. Então eles começam a ficar marionetes na mão da opinião pública. Não é isso que nós temos visto? Todo mundo quer agradar o povo. Tudo que é declaração é pensando no que o povo vai dizer, no que o povo vai pensar. E está errado. O que o mundo precisa não é de pessoas que agradem o povo. É de pessoas que façam o bem, independente do povo gostar ou não. Irmãos, a coisa está indo tão longe que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, possivelmente para agradar a nova tendência, uma loja de departamentos focada em brinquedos, ela deixou de ter seções separadas de brinquedos para meninos e brinquedos para meninas. Agora ela põe tudo junto. Sabe qual foi o resultado disso? Mais meninos brincando com brinquedos de meninas e mais meninas brincando com brinquedos de meninos. E por quê? Porque uma classe que era uma minoria resolveu ser barulhenta, a mídia deu foco para isso aí, certo? E aí os políticos surfaram na onda, dizendo que não, agora é isso mesmo, e nós somos a favor, e tal. E aí, obviamente, o empresário veio atrás e outros estão vindo. E isso volta agora por cima da população de novo. E ele vai moldando o povo, a personalidade. E, irmãos, é desta forma que hão de vir leis obrigando a observância do dia falso de repouso, o domingo. Vai ser por pedido popular. Mas como é que vai ser o pedido popular? Igual esses que nós temos visto agora. Contrata mesmo, desculpe o termo, irmãos, contrata algumas centenas de gente sem o que fazer, né? Manda eles para a rua fazerem barulho, bota as câmeras lá e coloca aonde tem audiência. Pronto! Olha que forma interessante de convencer a população, ou de empurrar sobre a população o que você deseja.
Fácil, né? Hoje tudo está assim. Eles empurram, irmãos, boneco feio, né? Brinquedos horrorosos. Você olha hoje, eu estava vendo ali na internet, agora que a gente está trabalhando um pouquinho nessa área. Irmãos, cada brinquedo que sai mais horroroso que o outro, né? Só cara de monstro, cara de vampiro, cara de umas coisas desengonçadas assim, ó. Aquilo ali parece que ou veio do inferno direto, assim, ó, né? Ou veio do esgoto, desculpe, tem alguns ali que parece que vieram do esgoto, assim, ó. São mais feios que os ratos. E como é que as crianças ainda recebem? Ah, irmãos, porque a turma aprendeu como fazer. Como é que faz? Não, faz da seguinte forma, né? Joga um desenho animado, botando esses monstrengos aí em situações divertidas, faz as crianças darem bastante risada, depois que coloca lá na gôndola que vai vender. Lança um novo joguinho com esse monstrengo aí sendo o herói da história, papapá, e a criança vai querer comprar o monstrengo. E eles descobriram que, na verdade, a mídia é que nem pedagogia. Basta você ensinar e as pessoas aprendem. Elas aprendem a gostar do que não presta. E aí, já que deu certo com as crianças, vamos fazer a mesma coisa com os adultos. Então é o que está acontecendo hoje. A gente podia resumir isso num pecado: manipulação. Ou falso testemunho. Por que é um falso testemunho? É a propagação da injúria pela mídia. Só que Deus é juiz de tudo. Então Paulo, ele coloca Deus aqui no seu devido lugar, voltando a Romanos. O homem se acha o juiz hoje em dia, mas ele vai ver que ele é réu. Réu de um tribunal do qual não haverá apelação. Deus vai julgar o mundo e vai julgar por justiça. No versículo 7 ele diz: mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Quer dizer, alguém poderia até se justificar assim, né? Não, poxa, só aparece a verdade de Deus, só aparece que o mandamento é certo quando aparece o mal. Isso aí é o pensamento yin, yang, freudiano, etc, né? Ah, porque o bem e o mal têm que coexistir. Até porque o mal opera um bem no sentido de que ele ressalta o bem. Se não existisse o mal, eu não conseguiria ver quão bom é o bem. Cara, isso aí é uma filosofia satânica mesmo. Isso aí veio direto das trevas, né? Da mente do diabo. É isso que Paulo está combatendo aqui. Nada é novo debaixo do sol, certo? Ora, se pela minha mentira abundou mais, ou ressaltou mais a verdade de Deus, para que Deus fosse visto como um ser bom, por que que eu, ainda homem, sou julgado como pecador, se eu participei do processo de glorificar a Deus? Olha só, o ser humano é terrível na desculpa, né? A lábia do bandido é uma coisa impressionante. Isso a gente tem visto até nas televisões, né? A lábia do bandido é um negócio que dá asco. Ele sai ainda de, digamos assim, né, como herói da história. Só que Deus criou o homem. Deus criou a língua do homem. Não é assim? Então ele conhece qualquer argumento e contra ele não vale nenhum argumento. Então, não adianta o homem tentar isso. Por isso que Paulo apresenta essa história, essa situação em termos de pergunta. Versículo 8. E por que não dizemos como somos blasfemados? Tem gente que fala mal de nós. Blasfêmia, no dicionário, significa também injúria. Significa, em outras palavras, falar uma falsidade. Fala de você aquilo que não é verdade. Fala que você é o que você não é. Né? Uma espécie de calúnia também. Por que dizemos? Nós somos blasfemados porque alguns dizem que nós dizemos o seguinte: façamos males para que venham bens. É interessante, né? O diabo, o que ele menos quer é que as pessoas escutem o que nós temos a dizer. Sabe por quê? Ele sabe que nós temos a verdade na boca. E ele sabe que se a verdade for dita, os ouvidos sinceros hão de receber. Então o que ele faz? Ele previne as pessoas
para que elas tenham tanto preconceito em relação a nós, que elas não queiram nem escutar. E é por esta razão que Paulo menciona, olha, tem gente falando a nosso respeito de que nós pregamos o seguinte: façamos males para que venham bens. Irmãos, eu me lembro, quando eu saí de uma denominação, né, ele falava cada bobagem. Eu saí da Adventista, né, porque não cria na Trindade, lá eles acreditam na Trindade, não dava para ficar lá. Até escreveram um livro falando que a minha mãe era feiticeira. Cada bobagem, né? Então assim, eu não vou entrar nessa de botar eles na justiça e tal. Deixa a justiça com Deus. Deus vai justiçar essa turma aí, né? Mas pastor, com título de PhD, escrevendo essas bobagens, né? Então assim, irmãos, hoje dá até para dar risada. Na época não foi gostoso, né? Mas para a gente ver, quer dizer, as pessoas procuram prevenir os outros para não escutarem aquilo que a gente tem a falar. Então Paulo diz assim, olha, a condenação desses é justa. Deus vai condenar todos esses que fazem estas coisas. Deus vai condenar esses que se acham juízes. Esses que se acham os balizadores do que é certo e do que é errado. Por quê? Essa pessoa ela já está numa situação assim, tão difícil de ser alcançada. Não é verdade? Que ela já está quase aliada, mesmo abraçada com o outro lá. Por uma razão simples. Como é que você vai convencer alguém que se acha o juiz da história de que ele é o réu? Me ajudem. Não tem como. A pessoa vem com toda a banca, né, de que eu sou o juiz, né, eu que estou determinando se você está certo ou errado. Aí você vai dizer que ele está errado? Como? Não vai aceitar, né? Então, a situação dessas pessoas, ela é uma situação, espiritualmente falando, desesperadora. Porque elas já estão lá quase abraçadas mesmo com o diabo, né? E se elas morressem hoje, o lugar delas ia ser o inferno depois da ressurreição. Quer dizer, iam morrer no lago de fogo. Essas pessoas precisam, urgente, de serem quebrantadas, né? Tem que ter o chão delas removido, para que elas caiam, sejam quebradas ali. E elas possam ver que elas não são as donas do mundo, mas que há um Deus. Como foi feito com Nabucodonosor, não é verdade? Ele era comparado a uma grande árvore. Então o anjo falou, corta ela. Sacode todo mundo que está nela, né? Tem gente que se firma nisso. Não, tantas pessoas dependem de mim, dependem do meu trabalho, dependem do meu dinheiro, daquilo que eu conquistei e tal. Era o caso de Nabucodonosor. Se alguém poderia dizer isso, era ele, né? Rei do Império Mundial. Aí o que o anjo fez? Cortou e falou, sacode. Tira as aves que estão aí, os animais que estão na sombra da árvore, tira todo mundo. Agora ninguém mais vai depender dele. Para Deus mostrar que Ele é quem manda. Né? Então voltando, versículo 9. Então Paulo já resumiu, mostrou que o ser humano, diante de Deus, ele está na condição de réu. Versículo 9. E nós, os crentes, na verdade presentes, nós que estamos aqui, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Está todo mundo no mesmo barco. Ah, mas como assim? Poxa, eu obedeço a palavra? Eles não. Pois já dantes demonstramos, diz Paulo, que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Aqui é onde muitos erram, tá? Há quem pensa assim, tá vendo? Ó, não importa, todos vão continuar pecando até Jesus voltar, porque todos estão debaixo do pecado. Por mais que eu seja crente, eu continuo escorregando. Errado. Nós vamos ver a descrição que ele vai fazer e vai ficar claro uma coisa. Ele está falando de pessoas que não temem a Deus. Ele está falando do homem por natureza, do homem antes de ser convertido. Qual é a natureza do ser humano? É isso que ele está comentando aqui. Ele não está falando da experiência de alguém que já é crente, que já teve o coração renovado. Em absoluto. Tá? Prova. Vamos ler. Versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Pergunto, tem justo ou não tem? Não, hoje tem. Hoje tem. E na época de Paulo tinha justo? Também. Paulo era justo? Sim. Claro que ele era. Então como é que ele diz que não há justo? A ideia não é que não havia nenhum justo na terra andando, mas a ideia implícita aqui é que não há justo por natureza.
vai lá na maternidade e vê se nasce um justo. Irmãos, a formação do homem justo não é que nem o nascimento do pé de laranja. Você jogou a semente e sai. Né? A formação do homem justo é um milagre operado da parte de Deus por meio de Jesus Cristo. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Reforço a ideia. Ninguém buscava a Deus na época de Paulo? Não. Ninguém? Pedro, João, Paulo. Ninguém buscava a Deus? Buscava. Então isso aqui não está falando de que mesmo os seres humanos convertidos não buscam a Deus. Está errado esse entender. O que ele está falando é que por natureza o homem não busca. Quando a ovelha estava perdida, ela achou o caminho ou teve que o pastor buscar? O pastor teve que ir buscar. Então Jesus está em busca de nós, as ovelhas. Certo? Jesus está em busca das ovelhas que hoje até ignoram a sua existência. Versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ninguém fazia o bem na época de Paulo? Paulo não elogiou lá aqueles que recolheram as ofertas para os pobres e tal, né? Tinha quem fizesse o bem. Então a questão não era que, nenhum crente faz o bem. Não, repito, reforço. A questão era, por natureza, o homem se extravia de Deus. Deixa o homem sozinho, sem Deus, sem orar, sem estudar a Bíblia, sem olhar para Deus. O que ele vai fazer? Só o que não devia. Né? Se corrompe. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. É o tal do fofoqueiro. Isso é uma coisa terrível, irmãos. Nós temos até que nos cuidar, né? A Bíblia fala em especial quando vamos ficando mais velhos para não ficarmos fofoqueiros. Por quê? Acaba que o corpo não tem muito vigor para se movimentar, mas a língua continua com o mesmo vigor, né? Então, isso é um problema. Até porque muitas vezes substitui-se o movimento do corpo pelo movimento da língua, né? Então, mas que seja um movimento para louvar, para bendizer, para orar, não é assim? Versículo 14. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Claro que a boca do convertido não está, certo? Está falando naturalmente como é o ser humano. A natureza do ser humano. Seus pés, verso 15, são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aqui está a chave. Está falando de pessoas que não temem a Deus. Certo? Não nasceram de novo. Não está falando de convertidos. O convertido teme a Deus. Certo? Versículo 19. Então Paulo já resumiu tudo, colocou, olha, ser humano, qualquer um, precisa de Jesus. Seja grego, seja judeu, tenha aceitado a mensagem dos apóstolos, assim, só de conhecer ou não, precisa de ter o coração renovado. Versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E aí é que está a tarefa que é bastante desagradável para nós como crentes. O mundo precisa conhecer a lei de Deus para que ele seja condenado. E quando ele se vê condenado, então ele pode buscar um Salvador. Antes disso, ele se sente autossuficiente. Aí ele não vai buscar o que precisa. Só que quando nós condenamos o mundo não gosta, porque o mundo não está interessado em ser condenado. Não é verdade? E aí é que nós ganhamos a inimizade do mundo. Então, irmãos, enquanto nós cristãos tivermos esperança de sermos bem aceitos pela opinião pública, nós estaremos caminhando para sermos decepcionados.
Isso não vai acontecer com o verdadeiro cristão. Não aconteceu com Jesus, não aconteceu com Elias, não aconteceu com João Batista e não vai acontecer conosco. O mundo nos odeia porque nós não somos do mundo. Mas nós falamos para o mundo não aquilo que ele quer ouvir, mas aquilo que ele precisa escutar. Essa semana eu estava vendo ali o número de visualizações lá, né? Menos de 100 lá na mensagem. Eu pensei, bom, azar, se tiver 3, o problema é de quem não quis assistir. A verdade é essa. Né? Irmãos, quem está buscando popularidade é quem está disposto a fazer qualquer coisa pela popularidade. Não é o nosso caso. Nós estamos buscando um reino de justiça. Estamos convidando quem estiver interessado. Correto? Se houver aqui um filho da luz, que venha. Certo? Mas a mensagem é para os filhos da luz. Quem não deseja ser filho da luz vai ficar de fora. Não porque Deus o exclua, mas é porque a pessoa se auto-exclui. Nenhuma carne, diz o texto, verso 20, será justificada ou perdoada diante de Deus por aquilo que faz, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqui uma explicação cabe. Mas nós não temos que obedecer os 10 mandamentos? Então por que pela obediência eu não vou ser perdoado? Ora, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. Pecou, tem que morrer. Não adianta tentar obedecer depois para sanar o buraco feito, o rombo feito, né? Então, para que você não morra, Jesus morreu por você. A única forma de ser salvo é crendo e recebendo o Senhor Jesus Cristo. O perdão é pelo sangue de Jesus. Versículo 21. Mas agora se manifestou, sem a lei, a parte da lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quando ele fala de justiça aqui, está falando daquela que é por Jesus. Jesus se fez sabedoria e justiça de Deus. Jesus é o nosso Salvador. Ele que se manifestou, não é verdade? Quem que foi testemunhado pela lei e pelos profetas? Quando o livro de Romanos fala a lei e os profetas, ele está se referindo ao Velho Testamento como um todo. Por quê? A lei era considerada como o Pentateuco, os primeiros 5 livros, Gênesis até Deuteronômio. E além disso tinha o que? Os profetas e os salmos. Isso era o que consistia-se no Velho Testamento. Então quando ele diz, olha, a justiça de Deus tem o testemunho da lei e dos profetas, ele está querendo dizer o seguinte, olha, o Velho Testamento falava desta justiça. Mas nós lemos agora há pouco, em João 5, verso 39, que as Escrituras davam testemunho de Jesus. Então, essa justiça que tem o testemunho da lei e dos profetas é o Senhor Jesus Cristo. Ele é chamado Senhor, justiça nossa. Versículo 22. Isto é, a gente já chegou na resposta, para nós a leitura é só ler a conclusão, né? Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé, anotem aí, tem algumas Bíblias que trazem em Jesus Cristo, mas o correto é de Jesus Cristo. Pela fé de Jesus Cristo. Mas como é que você sabe, pastor, que é pela fé de e não pela fé em? Ora, algumas versões já trazem a fé de Jesus Cristo, mas a forma mais contundente de saber que é de e não em é porque é dito que essa justiça é para todos. Todos ganham esta justiça, mesmo os que não vão se salvar. Agora, todos creem? Não. Todos creem em Jesus? Não. Então, se a gente falasse fé em Jesus Cristo para todos, a ideia era que todos criam em Jesus. E é uma ideia errônea, ela não tem amparo de outras passagens da Bíblia. Então, não pode ser, por essa razão, a gente sabe que ela está excluída. O correto é, a fé de Jesus Cristo, ela serviu para todos, correto? Isso faz sentido. Então, o termo ali é de, não em.
a fé de Jesus Cristo para todos. Por meio da fé de Jesus Cristo, a salvação e o perdão foram providenciados para todos os seres humanos. É verdadeiro isso. Continua. Além disso, ela é e sobre todos os que creem. A justiça de Cristo, ela cobre a quem crê. A ideia é, eu tinha roupas sujas. Sujas pelos meus pecados. As roupas representam o meu caráter. Certo? Se eu cometi um errinho, estava sujo. E agora eu não posso comparecer na presença de um Deus santo sujo. O que eu preciso? Vestes limpas. E as vestes limpas eu recebo quando eu creio em Jesus Cristo. Mas graças a Deus que, quando eu creio em Jesus Cristo, Ele também limpa o interior. Então eu fico limpo por fora, mas também por dentro, para ninguém se confundir. Por quê? Há quem pense que não, Deus só te declara justo, embora você não consiga fazer o bem. Que erro! Quer dizer, você está sujinho por dentro, um lobinho vestido de cordeiro. A Bíblia fala que os lobos vestidos de cordeiro são os falsos pastores. Cordeiro é cordeiro, por dentro e por fora. Coração de cordeiro e pele de cordeiro. Certo? Nós somos o que de Jesus? As ovelhas. Ovelhas, não somos os lobos, nem os bodes. Por isso que a gente não deve andar na maçonaria, né? O símbolo da maçonaria é o bode. Não é só lá o esquadro, o compasso, o G do Gadu, do grande arquiteto do universo, que na verdade lá depois do grau 18 eles descobrem que é Lúcifer, né? Essas coisas todas que não falam no começo, claro, porque o propósito é atrair, né? Atrair com aquela ideia de que é um grupo, uma irmandade que se ajuda e tal, que você faz o sinal lá na estrada, olha, quem vai ajudar o filho da viúva, né? Que você aperta a mão lá, aperta né, com o seu polegar a mão dele lá de uma forma diferente, todo mundo se identifica, sinal secreto e tal, achando que é só um grupo de autoajuda. Depois você vai perceber que não, que aquilo ali vai deixando as pessoas cada vez mais apegadas ao dinheiro, às questões materiais, e no fundo lá para frente vão descobrir que aquilo tem um fundamento, a adoração ao diabo. E o Gadu, na verdade, é Lúcifer, o diabo, né? Voltando para cá, a fé de Jesus Cristo é sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ela é para todos. A fé de Jesus é para todos. Mas essa fé de Jesus, ela cobre todos os que creem. E não tem diferença. Judeu, não judeu e tal, todos têm que crer. Eu sei que há denominações que ensinam que os judeus são salvos pela lei, enquanto nós somos salvos pela graça. Isso não tem amparo na Escritura Sagrada. Aqui está dizendo de forma bem clara. Paulo, que era judeu, disse, não há diferença, nem entre judeu, nem entre gentio. Todos devem ser salvos pela graça. Verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para quem não sabe o que é pecado, abre em 1 João capítulo 3, versículo 4. Pecado é a transgressão da lei. Todos esses que pecaram, verso 24, são perdoados ou justificados de graça, gratuitamente. E são justificados de graça pela graça de Deus. Ah, como é que fica isso? Justificado de graça pela graça? Calma aí, para entender. Você é justificado de graça, Deus não cobra, certo? Deus pagou e não te cobrou. Pagou com o sangue de Jesus. Só que isso, da parte de Deus, é um favor imerecido. E graça, a graça divina, é um favor imerecido. Então eu sou perdoado de graça por causa de uma graça que Deus me concede. Por causa de um favor imerecido. Eu não merecia. Isso acontece pela redenção que há em Cristo Jesus. Porque Jesus venceu o pecado e morreu em meu lugar. Amém? Nele há salvação, nele há redenção. Deus, verso 25, propôs que Jesus fosse propiciação, ou, diz lá na minha versão, propiciatório, pela fé no seu sangue,
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Vamos tentar explicar isso de uma forma bem simples. Aí vai ficar mais fácil. Nós já estudamos em outras ocasiões aqui sobre a obra da expiação, não é verdade? A obra que Jesus faz lá no santuário. Jesus tem que julgar todos os casos e chega uma hora em que ele vai limpar os nossos livros, vai apagar o registro das nossas más obras, não é assim? E essa obra que ele faz lá é chamada de propiciação. A propósito, é a última que ele faz antes de vir para a terra. Então faz sentido Deus dizer que quando ele propõe que Jesus faça a propiciação, né, ele vai remir, ou seja, lançar fora, apagar, vai remir os pecados antes cometidos que ficaram sob a sua paciência. A última obra que Jesus vai fazer é apagar os nossos pecados. O que ele está dizendo aqui é que até lá Deus vai ter paciência conosco. Entende? Sob a paciência. Deus tem paciência, espera que nós tenhamos as vitórias, que todo aquele que ainda vai ser crente receba a mensagem e se torne um crente. E aí, quando Jesus fizer a propiciação, então esses pecados serão apagados. Vão ser remidos, sob a paciência de Deus. Por isso que fala dos pecados dantes cometidos. Isso dá a ideia de pecados passados. Eu vou trazer aqui uma linha para a gente entender isso aqui. Olha lá. Percebam aqui. Aqui é a cruz, ano 31, certo? Jesus vai para o céu, correto? E aí o que ele começa a fazer? Começa a interceder. É o único intercessor. Interceder. Está aqui. Ele começa a interceder. E aí ele vai até chegar uma hora em que ele faz a propiciação, que tem a ver com lançar fora os pecados. Então, Paulo está se referindo a este momento. E ele diz que os pecados cometidos daqui para trás, ele se refere a ele como pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Isso significa o seguinte, que a partir deste momento a paciência de Deus se esgotou, e aí começa a haver a ira. A partir daqui é a ira, ou as 7 pragas do Apocalipse. Fecha a porta da graça, também podemos dizer isso. Encerra a graça de Deus. Tá claro aqui? Todos entenderam? Irmãos, então ele diz que Deus, por meio de Jesus, vai fazer com que os nossos pecados sejam remidos, lançados fora. Os pecados dantes cometidos antes dele fazer essa propiciação. E esses pecados foram cometidos sob a paciência de Deus.
E é por isso que no verso 26 ele usa a expressão tempo presente, quer dizer, ele tinha levado a gente no verso 25 para essa época aqui. No verso 26 ele vai nos trazer de volta. Olhem lá o verso 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente. Está falando do que acontece conosco. Para que ele, Deus, seja justo e perdoador daquele que tem fé em Jesus. Então ele disse, lá no futuro acontece tal coisa, mas agora, no presente, então Deus é justo quando ele te perdoa. Você que é crente, Deus é justo ao perdoar o crente. Por quê? Porque ele propôs que Jesus, lá no futuro, fosse apagar os pecados de todos os que hoje crescem. Então eu posso até colocar o seguinte, né? Aqui é o hoje, por exemplo. Aqui estava o verso 25 e aqui está o verso 26. Hoje eu creio. E Deus hoje me perdoa por quê? Na certeza de que no futuro Jesus vai lançar fora todos os meus pecados, aqueles que estão registrados no meu livro. Amém. Aqui não há espaço para a ideia de que Deus me declara justo, sabendo que até lá eu vou ser poluído, né? Mas aqui ele já diz que eu estou bom. Errado. Deus opera a conversão. A gente já estudou isso aqui, em especial em Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, correto? Deus converte o coração. Então a partir daqui a pessoa é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem, que obedece a Deus, obedece os 10 mandamentos, certo? Então somos diferentes. Agora, há a promessa de que o registro dos meus erros passados até aqui vai ser apagado lá no futuro. Correto? Bom, quem faz essa obra toda? Deus. Por isso, no verso 27, conclusão óbvia. Onde está a jactância? Onde está aquilo que o homem podia usar para se gabar? Cadê o motivo para você dizer eu fiz, eu sou? É excluída, não tem. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. É interessante ele falar a lei da fé, né? Porque isso aqui, que a gente viu, a questão da propiciação, estava numa lei mesmo, mas não era lei moral, era lei cerimonial. Então essa lei cerimonial, que muita gente classifica, né, como sendo só coisa de judeu, ela também era lei da fé. Ela tinha tudo a ver com fé. Aquele sistema hebraico todo não tinha nenhum fundamento se a pessoa não tivesse fé. Ele jamais atingiria o seu propósito se a pessoa, através daquele sistema, não chegasse à fé em Jesus. Então, pela lei da fé, foi tudo excluído. Não adianta a pessoa dizer, não, fiz tudo certinho, me circuncidei, fui lá, né, no 10º dia do 7º mês, compareci, tinha feito o sacrifício pela minha família e tal. Isso em si não tem virtude. O que eu faço não tem virtude. Deus acredita a meu favor a minha crença. Só que por meio da minha crença, Ele renova o meu coração. Pastor, mas a partir daí não é fácil. Eu sei que não é, nem para mim é. Processo. Só que daí é o seguinte, né? A gente tem que se alimentar de Jesus todos os dias. Se alimentar da palavra. Certo? Bota a plantinha lá, linda, maravilhosa, né? Que nem essa orquídea que eu estou vendo aqui. Aí você bota ela lá no vasinho. Tá linda. Daqui uma semana fala, pô, ela murchou, não sei porquê. Fala, mas você pôs água? Esqueci. Pois é, né? Mas você botou lá numa janela, perto do sol? Não, é que eu achei que ela ia ficar mais legal aqui, tá, mas aí só tem sombra. Né? Aí ela ficou vergada. Eu falei, claro que ela ficou vergada, tá buscando a janela, coitada. Né? Então, né? Então assim, gente, nós temos que dar substância para a nossa fé, que nem alimentar o corpo físico, né? Tem que ler a palavra, tem que orar, né? Buscar. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é perdoado ou justificado pela
fé sem as obras da lei. Creio que já está esclarecido. É porventura, verso 29, Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Também já ficou provado, né, irmãos? O processo aqui tem a ver com todos. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Esses versos a gente vai comentar, tá? Primeiro esclarecendo um erro que eu já ouvi sendo pregado sobre o versículo 30. Alguém tentar extrair do verso 30 dois tipos de fé diferenciados. Um, a fé do circuncidado, e outra, a fé do não circuncidado. Não, porque é uma fé e outra é outra fé e tá. Bom, a palavra usada é a mesma, gente. É fé, certo? Ah, mas está dizendo por meio da fé e o outro pela fé. E daí que diferença faz? Nenhuma. O grego vai entrar lá no céu por meio do quê? Jesus. Não, da fé. É Jesus. Da fé. O justo viverá pela fé. Né? O grego vai entrar lá pela fé. O judeu vai entrar como? Pela fé. E nós vamos entrar como? Pela fé. Então não tem, entendeu? Deus explica aqui na Bíblia dois tipos de fé. A fé 1 e a fé 2. A fé vermelha e a fé azul. Não. A fé é uma só. Também, mais uma vez, derruba esse conceito, né, que está aí difundido de que judeu salva-se pela lei, o gentio pela graça. Ninguém se salva pela lei, meus irmãos. Ninguém se salva pela graça. Porém, para que ninguém entendesse errado, Paulo diz, mas daí pela fé a gente anula a lei? Não. Estabelece a lei. Mas estabelece aonde? Olha aqui, ele está falando do momento em que a gente se converte, né? Ele disse, hoje, tempo presente, verso 26, hoje, a lei é estabelecida. Será que a lei não existia? Só hoje, dia X lá, o sábado, né? Hoje a lei foi estabelecida, é isso? Não. Não pode ser esse o sentido do texto. O sentido tem que ser, poxa, se hoje, o dia que eu criei a lei estabelecida, quer dizer que a lei foi estabelecida em mim. A lei foi estabelecida no meu coração. E esta é a promessa da nova aliança de Deus para muitos que não sabiam. Abram lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo 7 em diante, falando dos concertos, né? Porque se aquele primeiro, desde o 6, mas agora ele, Jesus, alcançou o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro concerto fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e que com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Verso 13, dizendo o novo, envelheceu o primeiro. Ora, fica claro, portanto, que o novo concerto tem a ver com obediência à lei. Assim como o primeiro, não muda nada. E também, nós já vimos que o primeiro concerto tinha a ver com fé. Assim como o novo tem a ver com fé. Na prática, irmãos, o antigo concerto e o novo concerto são exatamente o mesmo concerto. Mas por que é chamado de novo? Sabe por quê? Só para o homem entender que
que Deus estava renovando com ele a promessa que o homem tinha descumprido lá atrás. O conserto que o homem tinha descumprido. Deus deu a sua lei no Monte Sinai. Aí o povo diz, tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Fez certo. A única coisa que eles poderiam dizer era aquilo mesmo, dizendo que eles estavam de acordo, eles queriam fazer parte do reino de Deus. Há quem diga que aquilo foi errado. Não foi errado. Até porque logo depois Moisés foi lá, espargiu o sangue. Qual era o propósito? Para que todo mundo entendesse que eles de fato iam obedecer à lei, por meio do sangue de Jesus, por meio da fé no sangue. Só que daí o povo não olhou com fé e também não obedeceu à lei. Então o povo não cumpriu a sua parte, que era a crença. Não teve fé. Já que ele não teve fé, Deus teve que reapresentar o mesmo conserto. Quando ele reapresenta, ele traz o termo novo, para o povo ter uma ideia de que eles precisam renovar a sua aliança com Deus. Né? Quem nunca ouviu um convite para renovar o seu conserto com Deus? E vai dizer que este convite é um convite diferente do primeiro? É o mesmo, entendem? Foi o que Deus fez. Então toda essa história que permeia aí os professos cristãos, né? Conceito antigo é da lei, conceito novo é da graça. Toda essa é fruto de não se entender claramente aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o antigo concerto, aquele feito por meio dos animais, era o mesmo, porque os animais representavam a Jesus. A pessoa, por meio do animal, ela tinha que ver, pela fé, o Salvador que viria, Jesus Cristo. Na época conhecido só como Messias. Para quem não sabe, Cristo significa Messias. Lá em hebraico é o Ha-Mashiach. Ele é o Messias. Né? E em grego é o Christos. Né? Que é a tradução do hebraico Mashiach. Então, quer dizer, quem falava Jesus Cristo, por isso que ficou Jesus Cristo, a ideia transmitida era, Jesus de Nazaré é o Cristo. Por isso que sempre eles reforçavam isso. Jesus Cristo, Jesus Cristo, porque isso promovia uma ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre o pensamento judaico e o pensamento cristão, apostólico. Ele fazia a ligação. E se corretamente entendido hoje, ele deve também nos fazer entender que a Bíblia é uma só. Não tem velho ou novo. Né? Há denominações que rejeitam o novo e ficam só com o velho. São essas que têm raízes mais judaicas. Há denominações que rejeitam o velho e ficam com o novo. Não assim, explicitamente, mas consideram mais o novo por dizerem, não, é a nova aliança, é o novo concerto e tal, o que está no velho já ficou, foi pregado na cruz. Quem já não ouviu isso? Né? Irmãos, errado. Tudo é um todo só. Não dá para tirar. É como você querer separar o sistema de veias e artérias do corpo humano. Não tem como. É um todo indivisível. Meus queridos irmãos, tendo isso em mente, a proposta do Senhor é apresentada a nós num apelo. Quem gostaria de receber o novo concerto de Deus e fazer um concerto com o Senhor? Concerto de obediência aos seus 10 mandamentos, pela fé de Jesus. E que sejamos vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, agradecemos a revelação da Tua verdade, porque ela nos fortalece na crença da Tua palavra, ela nos fortalece no entender aquilo que o Senhor e o Senhor Jesus Cristo fizeram por nós, e também no nosso desejo e na nossa motivação de abraçarmos este concerto. Amém. E fazermos contigo também uma aliança. Amém. Pedimos a Deus que o Senhor nos mantenha firmes, que o Senhor nos conceda uma porção do Teu Espírito, para que nós andemos no caminho que é correto. Amém. Andemos em obediência aos Teus mandamentos, pela fé do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoa esta igreja que nos assiste aqui. Também abençoa todos os que nos assistem pelo vídeo.
que eles também possam elaborar ou fazer um concerto contigo e permanecerem firmes. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós agradecemos a você que assistiu até aqui, não por nós, mas porque sabemos que é um benefício para você receber esta mensagem. Ela é uma mensagem que com certeza fará a diferença na vida daquele que abrir o seu coração para ela. Convido você para continuar acompanhando essas palavras de vida que são transmitidas em cada culto. Nossas transmissões ocorrem terças-feiras, 8 da noite, e sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Se você não conseguir acompanhar no horário ou tivermos um problema de transmissão, você pode entrar no canal e você vai conseguir acompanhar as mensagens. Você nos assiste pelo youtube.com/TV Advertência Final. Se não lembrar, simplesmente digita na busca do YouTube TV Advertência Final e seleciona o canal. Também disponibilizamos artigos escritos e livros e outros materiais de estudo para venda no site advertenciafinal.com.br. Tendo interesse, entre em contato. E se você está convencido de que este é o ministério, esta é a igreja que prega a verdade para os últimos dias, o Ministério Quarto Anjo Advertência Final, entre em contato conosco. Vai ser uma alegria para nós, um prazer podermos te auxiliar nesta caminhada com estudos bíblicos e respondendo às tuas dúvidas. Tome nota do nosso e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.